Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus 11, dos versículos 1 ao 19. Um longo trecho nesse evangelho proposto pela igreja no dia de hoje, em que Jesus explica para a multidão quem é João Batista. Bom, antes disso, na verdade, João Batista estava preso e, ao saber do que Jesus estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntar se Jesus era aquele que eles estavam esperando ou se ainda era necessário esperar mais, ou seja, se Jesus era o Messias. Jesus recebe a pergunta por intermédio dos discípulos de João e responde: voltam e digam a João o que está acontecendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. É o que vocês estavam esperando? Então considerem-se muito abençoados. A resposta de Jesus dessa forma aqui está, é claro, na versão da Bíblia, a mensagem. Por isso que você provavelmente não se lembra dessa passagem escrita dessa forma. Mas é interessante que Jesus então começa a explicar, enquanto os discípulos de João levavam a resposta para ele, Jesus explica para a multidão quem era João. E ele fala: olha, vocês estavam esperando ver o que quando vocês foram até o deserto? Alguém aproveitando o fim de semana, um magnata em roupa de grife, ou esse tipo de gente que vive rodeado de celebridades? Afinal, o que vocês foram ver não era um profeta? Talvez o mais importante que vocês terão a oportunidade de ouvir. E aí Jesus fala sobre uma profecia em Malaquias que menciona alguém que viria a preparar o caminho, que é justamente João Batista. E Jesus, entre os versículos 11 e 14, vai dizer que João Batista é muito importante, que ninguém é mais importante do que ele no reino de Deus. No entanto, a pessoa mais humilde nesse reino é mais importante que ele. E aqui está uma contradição interessante do reino de Deus. O evangelho ele é na verdade, um baú de contradições. Porque o pobre é rico. Muitas vezes o rico é pobre. Aquele que decide ser servo, ser escravo, na verdade é livre. E aqui Jesus diz que o mais humilde no reino é mais importante que João Batista, que na verdade é o mais importante. Então veja, João Batista veio precedendo Jesus, veio dizendo quem era Jesus para as pessoas, veio batizando, e o batismo era um ritual de reconhecimento de pecados e uma tomada de posição em relação a isso. Mas existem pessoas humildes que são mais importantes que João Batista e que precedem Jesus de certa forma, não como João aqui precedia. E essas pessoas somos eu e você, talvez até mais você do que eu, que estou aqui gravando essas mensagens diárias de acordo com o evangelho que a nossa igreja nos propõe. As pessoas humildes que compõem a igreja ao redor do mundo, as pessoas humildes que fazem com que a igreja caminhe, funcione, que trabalham na igreja, que estão envolvidas nos ministérios, que dedicam tempo e esforço para que a obra de Deus neste mundo caminhe, dedicam tempo e esforço para que essa obra caminhando possa alcançar pessoas e mudar a vida dessas pessoas. Saiba que se você está dentro desse conjunto de pessoas, não se você é um frequentador de celebrações, de cultos, não é isso, um religioso, ou daqueles que vivem, não, eu não preciso de igreja, eu estou bem em casa vendo culto pelo YouTube. Não esses. Se você é alguém que participa efetivamente do reino de Deus, saiba que Jesus está falando de você aqui. As pessoas mais humildes, de quem não se sabe nem o nome, mas que estão envolvidas no passo a passo, no dia a dia do reino de Deus, da obra de Deus, da sua comunidade local, da sua igreja local, da sua paróquia local. Essas pessoas são os humildes que no reino de Deus são mais importantes do que João Batista, porque são elas que estão fazendo a coisa caminhar, digamos assim, a coisa andar. Então,
Se você é uma pessoa assim, considere-se abençoado. Considere esse trecho aqui um trecho dito e escrito para você. Você é a pessoa mais humilde mais importante no reino de Deus. Talvez a mais humilde, talvez alguém que ninguém nunca vai saber o nome, vai trabalhar ali naquela igrejinha pequenininha de bairro, mas o mais importante de todos vai reconhecer você e já reconhece na verdade, que é Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã.